Olá, olá. Boa noite. Vamos ver se está funcionando. Ok. Patrícia Ribeiro, boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Um pouquinho mais. Tudo bem aí, dona Patrícia? Vamos lá. Então eu estava aqui olhando Prispa Pinheiro. Pri, tudo bem? Boa noite. Eu estava aqui olhando o que eu tenho que falar para vocês hoje. Hoje, apesar de estar anunciado aí que a Priscila ia fazer parte da nossa live, ela acabou de me passar uma mensagem que teve um contratempo e não vai estar aqui conosco. É uma pena, né? Ela faz um ping-pong aí comigo, mas as coisas acontecem, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Vamos esperando alguns segundinhos para que a gente consiga conversar aí com o pessoal. Mais um minutinho. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui. Eu estava dizendo aí para os colegas que a Pri teve um contratempo e não vai poder participar. Mas se alguém quiser participar aí, quiser falar comigo, é só dar um oi que eu convido, a gente conversa aqui, né? Se quiser contribuir, são todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mas é isso. A quem já fez curso comigo já pode falar aí, hein? Já tá com um repertório cheio aí. Vera Santos, boa noite. Então vamos lá. Deixa eu ver. Mais um minutinho. E a gente começa a falar. Então, se alguém quiser entrar aí, contar suas experiências, né? Depois que faz o curso, como fica mais interessante diagnosticar, entender o paciente, né? Entender a patologia, a semiologia. Que ali está a base, né? Boa noite. Ali está a base de tudo. A partir dali, entendendo o mecanismo patológico, é possível que a gente consiga fazer um ótimo tratamento, né? Então ali é a base. O diagnóstico é a base, mas para que a gente consiga chegar num diagnóstico bem feitinho, antes disso precisa ter a semiologia, né? É o que eu sempre falo, né? A propedêutica, semiologia propedêutica. Etiologia, etiopatologia também, né? Como que a doença... O que é normal, o que é saudável, o que a gente busca no diagnóstico, né? Quando nós fazemos as perguntas e por que fazemos as perguntas corretas. E isso a gente está falando de interrogatório, né? Eu sempre falo no curso que o paciente, ele não é formado em medicina chinesa, então ele não, a gente tem que ser criteriosos, né? Temos que ser criteriosos a forma de perguntar, e porque ele não sabe o que você está buscando. Então, a maneira como você pergunta, boa noite para quem está chegando aí, boa noite. A maneira como você pergunta tem que ser clara, né? Então, já falando do primeiro item de diagnóstico, né? Que é o interrogatório, aquela parte que nós vamos preencher a ficha. Então começa ali, né? Nome, idade, né? Profissão. Por que profissão, né? Profissão porque se a pessoa trabalha muito em pé, vai ter determinados problemas, né? Se ela trabalha muito sentada, outros problemas. Então, muito em pé, né? Esgota a energia do rim, né? Isso de uma forma bem genérica, até porque essa nossa live, né, essa nossa proposta de live, a minha e da Priscila, que hoje, para quem está chegando agora, teve um contratempo aí, infelizmente não vai estar conosco, então vou eu mesmo, né? Vou ver se eu consigo, hein? Então, voltando lá. Um paciente, por exemplo, fica muito em pé, tende a ter
uma exigência maior da energia do rim, pode ter deficiência de rim, e de baço também pela circulação. E aí, o que eu estava dizendo é que nós temos que saber perguntar, ser claros, e não ficar não aceitar as respostas como, normal, por exemplo, suas fezes como são? Normal. Minhas fezes são normais. Mas o que é normal, né? Para a medicina chinesa, então, às vezes, por exemplo, fezes é um negócio que parece que é constrangedor, mas depois, com o tempo, a gente pega, isso é normal para nós, né? A maneira de perguntar, não tem nada demais. É o paciente que se constrange para responder. Então, quando você pergunta, por exemplo, de umas fezes, se ela é inteirinha, grossinha, né? Bem formada. Porque se ela for fininha, já está mostrando uma deficiência de baço. Se ela for pastosa, uma deficiência de baço. Ressecada, você pode ter um calor no intestino, uma deficiência de ímã, uma deficiência de sangue. Então, quando nós perguntamos de fezes, quantas vezes vai ao banheiro, como que é o formato, se ela boia, se ela afunda. Tudo isso são fatores para nós que nos dão aí uma característica, né, própria de um determinado mecanismo patológico ou fisiológico para você saber o que é normal ou não. Mas o paciente não sabe o que é normal ou não. Oi, Márcia, boa noite. Márcia Mandante. Mandate, né? Eu sempre penso em mandante, que manda na gente demais, né? Mas é assim, então voltando lá. Nós sabemos o que é normal no aspecto que a gente procura, mas o paciente não. Então tem que ser específico. Né? Eu estou falando aqui de interrogatório, para quem está chegando agora. Né? E falando de uma forma geral, isso aqui é uma conversa, né? Não é uma aula. E o foco, como eu estava dizendo ainda, né? Eu vou abrindo o leque e vou espalhando a conversa. Como eu estava dizendo aqui, a nossa proposta, minha e da Priscila, para fazer essas lives, era de trazer um informativo também para os acupunturistas, mas muito mais para o paciente leigo também, né? Como que a gente trabalha, né? Então a gente está evitando colocar muita coisa técnica, citar pontos e tal, para que não fique muito técnico. Eu tenho uns vídeos no YouTube meus lá que são muito técnicos, para quem é acupunturista mesmo, porque tem, né? Eu até tenho essa dificuldade de fazer a coisa light. Eu falo, né? Fica pesado às vezes. E às vezes o paciente não entende. Mas para o acupunturista tem coisa boa lá. Então, voltando lá, o que é importante num diagnóstico? Saber perguntar. E para que nós saibamos perguntar, a gente tem que saber o que é normal. Nós, terapeutas, né, estudamos para isso. Saber o que é normal porque o seu paciente não tem a obrigação de saber o que você está querendo. Né? Ele não é formado em medicina chinesa. Então você tem que ser específico. E muitas vezes descrever. E algumas coisas são constrangedoras. Como, por exemplo, eu falava agora há pouco das fezes. Né? Tem que perguntar as fezes. Quantas vezes vai ao banheiro, qual é o formato, se é grossinha, se é fininha, se é pastosa, se é ressecada, se é em bolinha de cabra, né? Porque cada um desses aspectos está mostrando para a gente um mecanismo que pode ser fisiológico saudável ou patológico, né? Um desequilíbrio aí energético. E que energia é essa? Energia Yin e Yang. Tudo para nós, acupunturistas, ele vai se basear no Yin e Yang. O Yin e Yang, tão famoso aí, o Yin e Yang, né? Ele nada mais é do que assim, polaridades da energia. A Yin tende a ser mais fria, uma energia escura, a energia da noite, a energia da mulher, a energia da lua, por exemplo, fazendo um comparativo aqui. E é sempre relativizada, né? O Yang é quente, é o sol, é o dia, é o extrovertido, o Yin é o introvertido. Ela é relativizada por quê? Porque se você compara uma pessoa com outra, em relação à altura, você vai dizer essa é mais Yin porque é mais baixa, a outra é mais Yang porque é mais alta, mas vem um outro mais alto, outro é mais Yang ainda. Mas tudo isso é muito teórico, né? Isso é muito teórico didático quando você está fazendo a formação básica. Quando você está de frente com o seu paciente, esse Yin Yang, o que você vai buscar esse Yin Yang na natureza do paciente e na natureza da doença, do desequilíbrio, vamos dizer assim, que ele está apresentando. Né? Se o paciente está acamado, não tem força, a voz está fraca, né? Então a gente sabe que esse paciente está Yin. Essa doença tende a ser Yin. Pode ser um Yin verdadeiro, né? Ou pode ser uma falta de Yang, que dá por isso que é relativizado, né? Que dá essa aparência do paciente estar Yin. Então é essa prática que a gente vai pegando no nosso dia a dia.
Se o paciente está agitado, fala alto, febre alta, esse paciente está yang. Assim como você tem um paciente em coma que está yin e um paciente em coma que está yang. Então, aquele coma agitado com relação àquele coma que o paciente está, né, paradão ali, né, não se mexe, está totalmente flácido. Então os dois são coma, né? Está em coma, né? Os dois são coma, mas para nós, acupunturistas, o tratamento é diferente, né? Você está yang, você vai fazer sangrias em determinados pontos, e o outro que está em coma, os dois são comas, né? Você vai fazer moxa em regiões específicas, moxa no umbigo, moxa no ponto R1, que é lá na sola do pé, e por aí vai, né? Então é só para dizer, né, exemplificar, como eu falei, não é exatamente uma aula para o acupunturista, é mais para um público que é curioso, mais para os nossos pacientes, né? Então aí já dá para ter uma ideia, né, desse nosso trabalho como acupunturistas, né? Tudo que a gente observa. O acupunturista tem que ser como um detetive que busca, não o criminoso, mas se a gente pensar na doença como um criminoso, né, vai buscar isso. E não só que vai buscar a causa. E não só a causa, né, não só o aspecto que o paciente está apresentando ali da sua patologia, mas fatores do seu dia a dia que contribuem, né, ou que contribuíram para o estado que o paciente está, para a patologia que ele está, né, para o estado energético, para o quadro energético, fazer trava-línguas, né? Que esse paciente se encontra, para que ele não venha, você equilibra e depois ele cai no desequilíbrio de novo, ok? Então tudo isso faz parte do interrogatório. Então, a gente está falando só de interrogatório, né? Tudo isso faz parte do interrogatório. E por quê? Como eu falei em outras aulas, né, em outras lives ou nas aulas. Se um paciente trabalha com uma profissão no qual ele pega muita friagem, ou friagem, umidade, trabalha com limpeza, pé descalço, alguma atividade, um pescador que pega friagem do mar, 5 horas da manhã está no mar, essas coisas, ele pode vir, né, dependendo da natureza dele também, apresentar então patologias onde esse frio ele pode se instalar nesse paciente e trazer algumas patologias, instalar nas articulações, né? Tende a formar uma artrose ao longo dos anos. Então é aquela dor que o tempo vai esfriar amanhã, a pessoa já está sentindo a dor no joelho, né? Vai chover amanhã, a pessoa está sentindo a dor no joelho, na coluna, seja onde for que se instalou esse frio, né? E isso é uma coisa mais crônica, que vai entrando assim na vida do paciente. Ou, né, uma coisa mais aguda, pegou aquela friagem e desenvolveu um resfriado, que virou uma gripe, que pode virar uma pneumonia. Então, isso vai mostrando essa patologia, se ela vai penetrando, se ela vai esfriando, se ela vai esquentando, virando uma febre, né? Então, todos esses aspectos que o acupunturista deve observar, né? Então, a gente está falando aqui do interrogatório. E por que é esse interrogatório? Descobrir o que aconteceu, há quanto tempo, né, o que está acontecendo, né? E aí descobrir também, como eu falava, da profissão, né? Se o paciente pega friagem, se ele fica muito em pé, esgota o rim, se ele fica muito sentado e esgota o baço, por exemplo. Aí você pensa, né? Agora eu vou falar para os acupunturistas aqui, né? Pensa vamos falar de mulher, mas pode ser homem também, mas é que mulher tem um fator que que predispõe mais a esse exemplo que eu vou dar. Imagina uma moça que seja do telemarketing, né? Acho que eu já até dei esse exemplo em alguma live, eu dou em aula sempre, porque esse é ele mostra bem, ele mapeia bem como que é a visão dos desequilíbrios de Yin e de Yang, que levam às patologias para o acupunturista, né? Imagina uma moça de telemarketing no qual ela tem meta de atendimento de ligações ou de vendas, etc. Ou seja, ela tem uma cobrança, ela passa nervosa, ela tem uma pressão, né, em cima dela. E ela fica digitando várias horas ao dia, olhando para uma tela, né? E também a mulher, teoricamente, né, menstrua, ou sua maioria, né,
menstrua todo mês, então ela tem uma perda de sangue mensal, né? E algumas ainda aí tem fluxos que são muito longos, 7, 10 dias intensos, então acaba tendo uma menstruação irregular, né? Com um fluxo aumentado e isso vai perdendo mais sangue. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou só montando um quadro que é assim, a tendência desta moça ter tendinite, né? Pode ser grande. Então, por isso que às vezes tem muito afastamento por tendinite, etc. Por quê? Porque o fígado rege os tendões, né? Mas ele também tem uma questão de armazenar o sangue, e o sangue do fígado nutre os tendões. E essa pressão que ela passa de venda, etc., sobrecarrega o sistema nervoso. E quando a gente fala de sistema nervoso, ele é regido pela energia do fígado também, né? E aí tem a questão dos olhos numa tela emitindo uma luz. Até que hoje melhorou bem, né? Mas lembra aquelas telas pretas com letras verdes, né? Que tinha que ler mesmo, digitar. Hoje tem... Olha, atender uma paciente assim, né? Então, hoje tem essas telas que são bem diferenciadas. Antes aquelas telas de tubo, a gente até comprava no macro, eu comprava lá uma tela que pendurava na frente, que filtrava um pouco essa questão da irradiação de certas frequências de luz que ficam irritando os olhos, e fígado rege os olhos, rege a visão, né? A visão imediata. E a gente está falando a grosso modo, claro que cada coisa tem a sua particularidade, né? E também a visão de objetivos de vida, de planejar, né? Olhar para o horizonte, isso é fígado, né? Olhar um horizonte livre, né? Então ela está sob pressão, trabalhando, mexendo muito os tendões em movimentos repetitivos, o sangue do fígado que irriga os tendões, tem o nervoso, tem meta, tem a visão, menstrua todo mês, perde sangue prejudica o fígado, aí com mais facilidade ela fica, né, com as LER, com as DORTs, né, os problemas musculares, músculo-esqueléticos, aí tem a postura, e está sentado o tempo todo, que esgota também um pouco o baço. O fígado alto ele já bate no baço, que é o sistema digestivo. Então, pessoa nervosa não tem dor de estômago, isso é um fígado atacando o estômago, atacando o baço, sistema nervoso, né? Então, esse quadro que a gente observa quando a gente vai fazer um diagnóstico, tratar um paciente. Quando a gente vai selecionar ervas e agulhas, vai trabalhar nesse eixo, nesse conjunto. Mas aonde é que está o detetive, né? O terapeuta detetive aí do crime? Ele já entendeu, está compreendendo essa história de vida da pessoa para poder, se possível, ela reorganizar, né? Às vezes não dá, mas se possível mudar de profissão ou fazer alguma outra coisa, né? Porque tem que tirar ela daquele agente causador. Todo esse contexto é o agente causador. Se possível, né? Aí você entendeu. Senão você está só tratando aquele quadro estático, né? A energia é dinâmica. Quando o paciente deita na sua maca, ele está passando uma história de vida, ou ele, né, ou seja uma queda que ele teve, seja uma história como essa, que tem a ver com a profissão, essa exposição às vezes de vários meses, vários anos numa determinada profissão, ou uma queda que aconteceu ali, mas ele trouxe uma história. E aí, procurar entender essa história para tirar ele dessa exposição. Esse exemplo fica claro. Outros exemplos, por exemplo, excesso de consumo de leite. Leite gelado, por exemplo. Aí você tem o leite que não faz muito bem na visão chinesa, que junta muco, junta umidade, e esse muco, essa umidade, tende a parar nas articulações, no fígado. Então, às vezes tem muita enxaqueca, porque toma leite, né? E se você fica só tratando a enxaqueca ali, fica só no fígado, né? Que tem outras causas também, enxaqueca, né? Não é só o fígado. Até a gente falou, né, na live passada de cefaleia, né? Tem que olhar a dentição, a ATM, um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, a pessoa consome muito leite, você tem que entender um pouquinho do que está acontecendo e orientar, porque a pessoa não tem a obrigação de saber, né? Orienta, então ela passa a consumir algum outro produto que ela gosta, então um leite vegetal, né? Leite de amêndoas, de nozes, de arroz. E aí você já tira esse fator causal, né? E outros que você vai observar também e orientar o paciente. Então, todo esse interrogatório, né, que tem que ser como um detetive, para você entender, ele serve para você entender e para você tratar e orientar, né? Então, isso é só a parte da conversa, né?
Isso é só a parte da conversa no sistema de diagnóstico chinês, né? Que mais? E aí, quando a gente vai perguntando, a gente vai tentando entender, decifrar aquele paciente. Dentro da cabeça, e para quem é acupunturista, tem que estar rodando lá aquela história de 5 elementos, né? Aquela estrela de 5 pontas com 5 elementos, porque ela serve para tirar uma fotografia do que pode estar acontecendo dentro da fisiologia energética desse paciente, né? Então foi o exemplo que eu dei. Se eu tenho um fígado muito alto, porque eu passo nervoso no trabalho, mas pode ser no casamento, pode ser N outros fatores. E não é só nervoso porque alguém te irrita. O nervoso interno de autocobrança, de perfeccionismo. Ou então o próprio... E não é só nervoso também que irrita o fígado, é o estresse. Então a correria, né? Você tem que sair daqui, de lá. Eu cheguei aqui para abrir essa live aqui, faltando 5 minutos. Eu tive uma série de problemas hoje. Cheguei agora, engoli alguma coisa, um pão com jabá ali, sentei aqui, escovei os dentes para não ficar nenhum feijão aí, né? Sentei aqui e tô falando. A Priscila teve problemas, nem conseguiu participar, né? Coitada. Mas coisas pessoais, vai ficar bem, não é nada de saúde não, tá bem, tá? Só contratempos. E aí que tô eu. Então, esta correria, né, um dia ou outro, tudo bem. Se ela for constante na vida de uma pessoa, né? Então a pessoa pega tudo de ônibus lotado, vai para um serviço que é demorado, ela não gosta ou não sei o quê, ela está irritando esse sistema nervoso. Esse sistema nervoso é para nós o fígado. Então, ao longo de alguns anos, dependendo do Shen da mente, né? Porque é como você significa a coisa. Se a pessoa vai assobiando e está ótimo, maravilha, dificilmente ela vai ter esse problema. Agora, aquele que às vezes tem até uma condição melhor, mas fala, ai meu Deus, oh, não sei o quê. Então, tem a questão de interpretação da vida, né? Mas isso aí já é mais psicologia. Mas é para explicar, né? Uma aula mais de psicologia, mas faz parte do nosso dia a dia também. A pessoa que, como ela encara os problemas dela, né? O que eu estou dizendo é isso. Como você introjeta as coisas. Se for de uma forma alegre, né? Você fica a tendência a ser equilibrada é melhor. Por isso que tem aquela história que encanta seus males espanta, né? Quem está cantando está alegre, né? É nesse sentido. Ok? Então isso é da interrogação. A gente procura na interrogação buscar entender o mecanismo da doença, o que está acontecendo, quem é aquela pessoa que está ali na sua frente, né? Para que você possa ajudá-la com agulhas, com ervas, com orientação de exercícios, com orientação de alimentação, com orientações de mudança de hábitos de vida também, né? Se possível mudar de emprego, né? Ou de atividade, ou da forma como ela interpreta as coisas na vida, ok? E a gente busca também nisso entender, deixa eu ver a hora aqui, a gente busca entender ali também onde está, né? O que está acontecendo. Por exemplo, a gente falava do aspecto yin yang, né? Se a pessoa está mais caída, deixa eu botar a hora aqui, senão eu me perco, hein? Se ela está mais caída, ou está mais ativa, está mostrando se é mais yin, se é mais yang. A temperatura entra no interrogatório, você pode perguntar, e você deve perguntar para a pessoa, olha, você é friorento, você é calorento, seus pés são frios, seus pés são quentes, né? E como eu falei, muitas vezes o paciente não tem a referência. Ele fala, não, meu pé é quente, aí você põe a mão, o pé é gelado, né? Às vezes está gelado porque veio de carro. Tô lendo aqui, hein? Então. O negócio do labirintite foi o que a gente falou da aula passada de cefaleia, né? É o yang do fígado que sobe aí. Aí dá a vertigem, né? Então, por exemplo, o paciente vem de carro, vem com o ar-condicionado ligado, às vezes ele vem com o pé tá gelado ali, né? Você põe a mão, o pé tá gelado. Mas às vezes tem o pé quente. E a gente pega esses mistérios assim, né? Quebra esses mistérios assim. Você dorme de meia, você descobre o pé quando dorme, então isso já mata muitas vezes a charada, né? Eu durmo de meia. Opa. Aí você junta o que a gente falou na aula de cistite. Você acorda antes de fazer xixi? Acorda. Quantas vezes? 3 vezes. Então, opa, tem uma deficiência de yang de rim, né? Então, é ir costurando as informações, mas você tem que estar tudo passando aqui dentro da cachola, né?
Então esse interrogatório, que é a parte que você conversa bastante com o paciente, você vai dando esses exemplos e descobrindo, né, se o paciente é quente, é frio. Mas aí é que é tudo meio junto, né? Aí quando o paciente deita, você vai palpar, vem a parte da palpação. Você pode palpar abdômen, ver alguns órgãos, regiões, pontos, meridianos, né, que são os canais. Se isso está macio, soft, ou se está duro, se a energia não passa. E você olha a perna, né, se tem aqueles escuros, aquelas manchas de circulação, somente numa pessoa com mais idade. Na orelha, para quem trabalha com aurícula, a gente olha sinais na orelha. O pessoal está pedindo curso de aurícula, eu prometo que eu vou escrever, né? Porque você olha determinados sinais e determinados tipos de escurecimento, sardas, em determinados órgãos, né? Que você consegue ir juntando e fechando o diagnóstico. Então, aí vai misturando a parte do interrogatório com a parte que a gente chama de palpação. E essa palpação é palpar canais, regiões do corpo, músculos, trapézio, pescoço. Você vai sabendo se esse paciente é mais tenso, mais relaxado, né? Juntando com o que ele já falou. E tem a história da palpação do pulso, que é tão famosa a palpação do pulso em medicina chinesa, né? Mas também na medicina indiana e outras medicinas também. Mas o pulso, como nós olhamos na medicina chinesa, cada posição do pulso nos dois braços aqui, né? Os dois antebraços, cada uma das posições, tanto mais superficial, mais no meio e mais profunda, quer dizer alguma coisa. São órgãos diferentes. Então, tem uma maneira mais tradicional de se sentir o pulso, que é o que ficou vigorando nas escolas aqui no Brasil, que é posição a posição. Você vê rim, bexiga, né, fígado, vesícula, coração, intestino delgado, e por aí vai, cada uma das posições. Essa é uma das maneiras de se perceber o pulso, né, que ficou mais conhecida. No curso eu ensino um outro jeito, que a gente busca por síndromes, né? A gente busca por síndromes. É uma maneira diferenciada de ver, que também é muito usada na China. Então, já vai te dando mais a síndrome, né? Então, a palpação do pulso é super famosa, né? Então, a gente está falando de interrogatório, que a gente vai perguntar muitas coisas do que o paciente está sentindo, como, né? A gente pergunta. E da vida dele, quando começou essa história, se fez cirurgia, se não fez, que remédio toma, né? Quando começou, para tentar entender, e quando a gente cruza com os hábitos de vida diária e alimentação, é para saber aonde aconteceu o crime, quem levou ao desequilíbrio, né? Por isso que é importante perguntar se teve filhos, né? Quantos, se os partos foram tranquilos ou não. Isso já pode indicar uma série de coisas. Se fica muito em pé, muito sentado, se trabalha usando muito a cabeça, escrevendo, lendo, né? Tudo isso são direcionamentos para a gente chegar no agente causador, no que está acontecendo no agente causador, e para saber orientar o nosso paciente. E aí já emenda com a história de sentir o pulso do paciente, então você já entra na palpação. Por que eu estou falando isso? Porque em aula você tem tópico por tópico e tal, né? E aí tem a olfação. Olfação são os odores do paciente, né? A gente vai ficar cheirando ali, mas tem coisas que podem chamar a atenção, assim como a gente pode perguntar para esse paciente, né? Às vezes ele mesmo sente odores que podem dar pistas para nós, assim como gostos, né, na boca. Se o gosto é amargo, se é adocicado, se é salgado, se é picante, se as comidas que têm esses sabores fazem bem ou fazem mal, se ele tem a preferência por determinada comida, se é mais ácida, mais doce, mais salgada, vai nos dar um direcionamento também, né? O paciente que quer muito salgado, ele tem ali a tendência de ter um rim que está precisando da gente dar uma atenção para ver se aí vai investigar o rim. Se ele quer muito doce, é um baço, é um sistema digestivo que está meio baixo, né? Por exemplo, o estresse, a gente falava do estresse, né? Seja lá daquela operadora de telemarketing. Ela, ao longo do dia, soltou tanto cortisol, agora cruzando as duas medicinas, né?
liberou tanto cortisol aí por estresse, que chega no final do dia o corpo quer doce, porque o doce dá uma amenizada nisso, né? Isso é o quê? É um fígado agredindo o baço, né? Por isso que vai querer o doce. E aí também, juntando assim, o que está faltando a gente falar aqui? Só fiz uma anotação aqui para não esquecer. A auscultação, né? E essa parte da inspeção, que entra nessa parte de palpação também. Que é inspecionar os meridianos, as articulações, a tensão nos músculos, né? Marcas no rosto, se é mais enegrecido embaixo dos olhos, isso pode dizer que o rim ali está precisando de uma atenção, se é mais esverdeado, às vezes nessas regiões é o fígado. Então, isso são observações que nós temos que treinar os nossos olhos no dia a dia, porque quando o paciente chega, você já observa muitas coisas. Se o lábio está mais pálido, né? Essas marcas, como eu falei, no rosto, essas marcas na orelha, mais escurecidas, mais avermelhadas, mais esbranquiçadas, vão nos direcionar para quais órgãos precisam de atenção, né? Então é tudo isso que nós, acupunturistas, observamos ali, né? E o paciente senta na nossa frente e a gente já está observando, né? Como senta, se está mais arcado, como que ele fala, se a voz é mais clara, mais forte, se é mais para dentro, né? Lembra que a gente falava da energia do ar, que se chama Tati, tá, de grande, ti, o ti do grande, grande é o céu, né? Que ela entra pelos tanques dos ventos, que é o nariz, né? São as narinas, que é a parte mais externa do pulmão, né? O pulmão é o órgão mais externo que nós temos. A gente chama ele de capota da carruagem, carruagem do imperador, né? É a que toma o sereno da noite e por isso se resfria muito fácil. E é o órgão mais externo, por isso que é a capota, né? É a cobertura da carruagem do imperador. Então ele se resfria muito fácil e ele é o órgão mais externo, que vem no nariz. Vem captar esse tati, o ti do grande, ou tinti, ti do ar, que vai entrar pelo nariz, vai para o pulmão, para fazer a troca, né? E aí tem, só para ir complementando esse assunto, né? Das observações aqui, da inspeção, que a gente vai inspecionar também a língua, né? Vamos falar de língua. Então, eu só deixei aqui no slide da minha aula para não esquecer. Interrogatório, inspeção, para não esquecer de tudo que eu tenho que falar. A inspeção que a gente estava falando, que entra também com questões de palpação, a inspeção da língua. Essa inspeção que a gente faz no geral, quando o paciente vem e olha no geral aspectos, se ele está mais ereto, né? Ele vem com mais energia, né? Se ele vem mais cansado, porque o baço não tem uma energia ascendente, então o baço tem muita questão de postura. Então, embora na medicina chinesa, nós acupunturistas, a gente sempre tem aquela história de que a coluna é rim, né? Mas tenha uma tensão do baço também, porque o baço não está relacionado a tudo que cai. Quando a energia do baço fica fraca, as coisas caem. É claro que quem dá suporte ao baço é a energia do rim, né? É o yang do rim que vai dar o suporte ao yang do baço, né? Mas o baço, que é o sistema digestivo, ele extrai a cada alimentação, que a gente chama de shui kuti, energia do alimento, energia da água que nós ingerimos, né? Líquidos e sólidos, que tem que passar para o sistema através da função do baço, que é de transformação, né? Ela transforma esse kuti, né? As escolas aqui falam kuti, mas é shui kuti, é o nome completo. O baço faz essa transformação, mas o baço não é o baço, é o sistema digestivo. O chinês, quando fala o baço, tem em mente que é todo o sistema digestivo. E aí tem a particularidade do estômago, tem a particularidade do próprio baço também, para nós que somos acupunturistas, e vamos ver isso, né, mais detalhado. Mas o baço é todo o sistema digestivo. Então, esse sistema digestivo vai pegar essa energia dos alimentos
e líquidos ingeridos. E ele vai fazer uma transformação, vai transformar numa certa energia que vai subir para o pulmão, como em forma de energia, para então unir-se ao Tati ou Tinti, energia do oxigênio, energia do grande, que é o céu, e formar uma outra energia que a gente chama Zonti, que é energia da união, que aqui nas escolas está traduzida como energia da união, é o nome correto. Eles traduzem como titorácico, acho que é isso, né? Não, titorácico. Acho que é isso. Mas o nome correto é energia da união, né? Zonti é a união. É a união dessas energias. Vai formar essa energia. Então, esse movimento de ascensão do baço está muito relacionado à postura, né? A pessoa tem uma boa postura. É claro que se ela deita no sofá e fica jogando videogame assim, vão ter outros aspectos. Mas a pessoa, assim, falando em termos de energia, se ela está muito sem energia, né? Ela já fica mais arqueada. Então tem que ver o baço nos aspectos da coluna também. Não é só rim. Então esse aqui é um bizu que eu estou dando aí para os acupunturistas, né? Que ficam só focando no rim, no rim, no rim. Quando na verdade, aí é que tá. Por isso que a gente está falando de diagnóstico. Na verdade, o que a gente tem que ver quando nós fazemos o diagnóstico é aquele que eu vou lembrar desse mito. Eu sempre falo para vocês, eu falo que eu vou pesquisar e esqueço. Lembrar direitinho o nome dessa história mitológica aí. Não é o seu paciente que tem que caber na sua maca, né? Se o paciente é grande, corta as pernas. Se o paciente é pequeno, estica as pernas. Não é ele que tem que caber no seu diagnóstico. É você que tem que fazer o diagnóstico e chegar no que ele está precisando, né? Então é isso. A gente tem essas noções, né? Por exemplo, como eu estava falando, dor na coluna, dor na lombar. É o rim, hein? Tem que tratar o rim. Claro, se a gente for pensar em dor lombar, né? A gente tem dor lombar por deficiência de yin ou yang do rim, entorse, né? E frio ou umidade. Então, você tendo essas 4 coisas na mente, e eu vou dar um exemplo, o paciente fala, quero marcar uma hora que eu estou com uma dor lombar. Você já fica com isso na mente, né? Mais ou menos, né? Quem está começando já fica assim. Poxa, o paciente vai chegar, eu tenho que ver se é o yin do rim, se é o yang do rim. Então, vou ver se o paciente é mais friorento, mais calorento, se o pé é frio, se o pé é quente, se ele faz xixi à noite, ou se à noite ele tem boca seca. Então, você determinando essas coisas, você já está sabendo se é yin ou yang, né? A idade do paciente, né, também conta, que à medida que a gente vai envelhecendo, o rim vai perdendo energia, porque envelhecer, né, é o rim ficar fraco. Aí tem todo um porquê. O chinês até fala que a velhice começa pelas pernas, né? Quem rege as pernas? É o rim, né? Então, quando o rim começa a ficar fraco, as pernas começam a ficar fracas, né? E a coluna, etc. Então, tem a história da idade, tem essas questões. Ou então, né, não é nem yin nem yang. O paciente falou que foi levantar uma caixa, ou foi pegar um negócio no carro e, travou. Opa, entorce. Então, você vê, o yin eu tenho que trabalhar... Deficiência de yin, de rim eu tenho que trabalhar de um jeito, com alguns pontos. Deficiência de yang são outros pontos, e eu vou usar moxa, que é quente. O entorse, eu vou usar outros pontos, né, que destravam a coluna de outro jeito, e fazer sangria. E se for frio, umidade, aí é moxa, é ventosa também, às vezes não precisa ter sangria. Às vezes é tudo junto também que está acontecendo com esse paciente, né? Tem uma deficiência de yin, foi pegar uma caixa, e também tem frio e umidade, e aí o tempo, hoje já começou a esfriar, começou a chover, ou vai chover amanhã, o paciente começa já a sentir dor, porque ele tem a frio e umidade dentro dele, né? E a gente tem que lembrar, eu sempre falo nas aulas, nós somos natureza, né? Nós somos natureza. Então, a natureza começou a esfriar, está chegando no outono, está chegando no inverno, nós, como natureza, estamos nos tornando outono, estamos nos tornando inverno. Se eu já sou mais friorento, e o inverno é frio, eu não vou gostar do inverno. Eu vou ter mais dores no inverno, eu vou sofrer mais no inverno. Se eu sou mais expansivo, e aí eu posso gostar do calor, porque o calor é alegre e tudo, mas aí é nessa hora que eu posso ter um infarto, né? Porque é muito fogo mesmo no coração, que já é fogo. Ou eu posso ter mais dores de cabeça, ou minha pressão pode subir mais. Entendeu? Então, nós somos natureza, nós respondemos
como natureza que somos, a natureza, que é a nossa mãe, né? Nossa mãe natureza, nos aspectos de mexer com a nossa natureza, com a nossa estrutura, né? Ok? Então, aí voltando no aspecto da maca, voltando na expectativa que nós temos com o que o paciente já nos relata até antes de uma consulta, porque quando a gente está começando, né? E eu sei porque eu passei por isso e os meus alunos falam isso. E o paciente marcou amanhã, ele tem... vamos pegar a lombalgia mesmo, né? Ele falou que está com uma lombalgia. Eu fui lá estudar sua aula, fui estudar a lombalgia e tal. Né? A gente fazia isso, às vezes a gente faz isso, né? Hoje já não me preocupo mais, né? O paciente chega, você já consegue fazer a anamnese, independente do que for, e chegar ali muito próximo do que ele precisa, no diagnóstico dele, né? E tratar. Mas quando a gente está começando, a gente faz esses estudos antes, anotações, o paciente vai embora, a gente abre o livro, vê o que faltou, vê onde não entendeu, tá? E a gente aprende e entende assim. Aí não esquece mais, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E para fixar, tem que fazer, né? Então, é por isso que não é o paciente que tem que caber na sua maca, né? É você que tem que entender o paciente. E aí, o que ficou faltando? Falamos do interrogatório, a inspeção... faltou a língua, né? A auscultação, que é o que eu comecei a falar, que a gente escuta sons que o paciente possa fazer. Por exemplo, o borborigmo, aquele barulhinho no abdômen, né? Aquilo nos mostra já uma deficiência de baço, né? De sistema digestivo, né? Por exemplo. Se tem muitos gases, porque está relacionado à má digestão. O som da própria voz do paciente, né? Como eu falava, se é alto, se é baixo. Pacientes, já tiveram pacientes que gemem na maca? Ele deita, começa a ressonar e fica gemendo. Isso também quer dizer alguma coisa pra gente, né? A gente pergunta também pro paciente se ele ronca. São sons que a gente não vai, né? Você não vai em loco ver se o paciente ronca ou não. Você pergunta pro cônjuge ou pro paciente mesmo, né? Isso nos pode mostrar que o paciente tem fleuma na cabeça, na garganta, faz as apneias, né? Da olfação, eu já falei que são odores que a gente pode sentir, que o paciente vai nos referenciar, porque... Boa noite, Marcos Miranda. Legal que você está aí, hein? Gostei. Olha só. Então, na questão dos odores, né? A olfação. Odores que você pode sentir no paciente, né? Mas também o paciente relata, né? Olha, e aí vem na parte do interrogatório, né? Quando você pergunta de fezes. A gente perguntou se as fezes, se elas são inteirinhas, grossinhas, ressecadas, pastosas, bolinha de cabra, se flutua, se afunda, e o odor. O odor é muito forte. Então isso pra gente também é um calor no intestino. Então você vai usar pontos que tiram calor no intestino, ou ervas, né? Ou esse calor tá no estômago, e aí o paciente tem um hálito forte, né? E na inspeção, como eu falei aqui na inspeção, palpação, que a gente vai palpar músculos, canais, e na inspeção entra essa questão da língua, que é bem curiosa na medicina chinesa. Eu falei do pulso, que é bem curioso também, né? As posições, cada posição do pulso que a gente vai treinando é um determinado órgão, né? Se ele está forte, se ele está fraco, né? As posições os pulsos de formas de síndromes, né? Você já ir pegando as síndromes, né? Isso é acupunturista que eu estou falando agora, né? Se o pulso bate forte, se ele bate fraco, se ele bate fino, se ele bate profundo. Isso tudo nos mostra o quê? Se tem bastante energia, se essa energia está na superfície, se está no interior, né? Se está muito funda essa energia. Se ela está muito fina, esse paciente pode ter uma deficiência de sangue, no aspecto chinês. Aí, né? Aí vem a língua. Então, observação da língua. O paciente põe a língua para fora. Se essa língua é muito projetada, se ela é pouco projetada, se ela treme, né? Pode estar nos mostrando uma deficiência de sangue. Se ela é mais pálida, se ela é mais gordinha, mais aumentada, se ela tem marcas de dentes, é porque está aumentada, encostando nos dentes, aí fica marcadinha. E tudo isso quer dizer
muito pra gente. Se ela está aumentada marcando os dentes, uma deficiência de Yang, que pode ser de baço e de rim. É muito comum a gente falar deficiência de baço, né? Pode ser do rim também. E aí você começa, né? E aí se a língua está pálida, se ela está arroxeada, né? A saburra da língua, se ela é grossa, se ela é fina. O normal é que seja uma saburra branca e fininha, branca e delgada, que a gente chama, né? Fala, uma saburra delgada e fina. É uma saburra normal. Se ela está aumentada, grossa e branca, quer dizer uma coisa, né? Como pizza de catupiry, que a gente fala, né? Tem muita umidade nesse paciente, tem fleuma, ele pode ter uma má digestão, tá tendo alimentos estagnados no estômago que são mal digeridos, então a gente precisa tratar o baço, precisa tratar o sistema digestivo desse paciente, né? Se está juntando umidade no corpo, então é um paciente que vai se sentir cansado, pesado, começa a ganhar peso, começa a ganhar barriga, né? Se essa borra está amarelada, então já tem um calor aí também, né? Então aí a gente começa, né? A gente estava falamos um monte de coisa aqui, né? Falamos de interrogatório, a auscultação, né? A olfação, a questão dos cheiros, né? Que a gente falou, a palpação, que entra os canais, o pulso, e a inspeção do corpo como um todo, se o rosto é pálido, se tem essas olheiras, se são escuras, se são esverdeadas, se são amareladas, nem tudo é rim, né? Precisa ver a cor. Esses sinais que nós temos, o que quer dizer cada um desses sinais? É assim que o acupunturista trabalha, né? E aí a questão da língua. E aí você pega tudo isso, é interessante, né, Guilherme? Você acha interessante. Eu, por exemplo, acho interessante como um veterinário trabalha, né? Porque não dá para perguntar nada. Então eu acho que deve ser mais difícil, eu imagino aqui. Enfim, tudo isso que a gente veio brincar de falar um pouquinho aqui, e como eu falei, a ideia mesmo é falar para o pessoal que não é mesmo acupunturista, né? Os cursos, as falas... saúde aí. As falas mais técnicas, né, muito pesadas, eu tenho no YouTube lá algumas coisas bem mais técnicas, né? Aqui é uma coisa mais light mesmo. Tem um vizinho espirrando aqui. Aí, você junta tudo isso agora que foi falado, né? Junta tudo isso para você chegar no diagnóstico. E olha só, vamos pegar um exemplo, né? Eu dei o exemplo voltando no exemplo da operadora de telemarketing. Sofre pressão, cobrança de metas. Tá? Ela precisa de emprego, né? Todo mundo precisa de emprego, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, né? Então ela tem aquela pressão, ela precisa levar dinheiro para casa, e aí o chefe é chato, a pressão é chata, de repente ela não gosta do que faz, já foi lá, já pegou o ônibus lotado, né? Então ela passa o quê? Estresse, nervoso, cobrança. Então todo esse nervoso, toda essa tensão, né? Tá ali sobrecarregando o sistema nervoso dela. O sistema nervoso, como eu falei, na medicina chinesa, ele é o fígado, né? O fígado é o fígado, com todas as suas questões metabólicas, mas é também o sistema nervoso na visão chinesa, né? Então, está irritando, está sobrecarregando aquele sistema nervoso. Bom, fica digitando, né? Sobrecarregando a parte buscoesquelética, sempre os mesmos tendões, movimento repetitivo. É o sangue do fígado, que é um conceito chinês, né? É o sangue do fígado que irriga os músculos, nutre os músculos e tendões. Então ela tem uma sobrecarga de nervoso, de metas, de tensão, de estresse. Já no sistema nervoso, um uso mecânico muito repetitivo, sempre das mesmas partes, né? Sobrecarregando os tendões, que tem a ver com o fígado também. Os olhos ali na claridade, né? E uma visão curta, né? Você está aqui, uma visão curta. Diferente de você olhar para o horizonte, né? Por isso que viajar faz bem, ir para a praia, né? Só isso alivia muito o seu sistema nervoso, sua cabeça, né? Você olha para longe e tal. Mas você está ali, luminosidade o tempo todo, né? Desgastando o fígado também pelos olhos, né? Então, quando a pessoa vem para você, ela vem, olha, eu vim tratar tendinite. Me falaram que a acupuntura é boa para tratar tendinite. Olha, tem o síndrome do túnel do carpo, isso aqui não aguenta mais, o médico está falando em operar, não sei o quê. Então, claro, tem a fisioterapia, que é excelente, os alongamentos, de repente um psicólogo é excelente, lazer, né? Se a pessoa precisa ter lazer e tal.
Mas a gente, aí vamos, né, para encurtar a história, pegar assim, né, senão a gente vai longe. Quando essa paciente chega, né, principalmente se for mulher, olha o que é importante, perguntar de ciclo menstrual, como eu falava, porque nós estamos vendo aqui que o sangue do fígado ele é importante para nutrir os tendões, nutrir a visão, né? Se ela menstrua muito e perde muito sangue todo mês, e aí você não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou ela já vinha, né, com essa menstruação abundante, ou esse desequilíbrio todo, esse estilo de vida todo levou a isso, né? E aí começa a perder muito sangue. É o que agrava ainda mais, né, essa questão, né? Mesmo que não perca, né? Ela está sofrendo esse estresse tudo. O que a gente espera? Vamos diagnóstico. Então a pessoa senta na frente. E quem me conhece sabe, meu diagnóstico é uma folha de sulfite em branco, né? Nada impede, né, o pessoal que usa aquelas fichas de diagnóstico, né, de anamnese já com os itens, para não esquecer. Mas eu gosto de fazer um outro tipo de raciocínio, de pegar a patologia, pegar o que a pessoa está apresentando e destrinchar ela. Depois eu posso fazer o geralzão, né? Eu não vou do geralzão para aquilo ali, eu vou, né, para a patologia, eu vou dar para a patologia entender ela e depois eu vou para o geral. Então, é uma folha de sulfite em branco, porque se a pessoa chega ali e fala, eu vim tratar LER, tendinite. Ah, o que você trabalha? Ela me conta toda essa história. Ou então a pessoa chega a vir tratar enxaqueca, cefaleia. É a mesma história, porque é o mesmo fígado que está sofrendo. Só que aí, nesta pessoa, por este biotipo, está atacando a cabeça. No outro, ataca os tendões, né? É biotipo, né, de cada um. Então aí eu vou com a minha folha em branco, aí eu vou perguntar, olha, então já entendi esse sistema que a pessoa está trabalhando. Aí eu vou perguntar, né, dentre outras coisas que eu vou descobrir se é o fígado, se está com excesso, se está com deficiência, né? Unhas, né? E isso entra na inspeção, inspecionar as unhas. Então, unha fraca, quebradiça, é uma deficiência de sangue do fígado. A pessoa à noite já não enxerga bem, deficiência de sangue de fígado. Ou então vê cisquinhos, mosquinhas, volantes, né? Que se chama escotoma cintilante. Isso são aspectos de deficiência de sangue de fígado na visão chinesa. O cabelo caindo muito, o cabelo tem a ver com sangue do fígado e energia do rim, né? Então o cabelo, aí a mulher vai reclamar que o cabelo está caindo muito. Então você vai ligando os pauzinhos. Aí você vai olhar a língua. Se essa língua já está pálida, né, e trêmula, deficiência de sangue de fígado. Então eu vou tratar o quê? Pontos para deficiência de sangue de fígado. Só que eu não fico só aí, né? Se atacou o fígado, né, se o fígado desta mulher é o que está dando problema, eu vou ver se ele não está causando problema em outros órgãos. Então é sempre pensando. Aí entra aquela porque no Instagram não dá para botar imagem, né? Entra aquela estrela de 5 pontas que tantos acupunturistas usam, que mostram os elementos, né? Madeira, fogo, terra, metal e água, né? Esse ciclo representado nesses elementos da natureza é um ciclo da fisiologia energética, né? De como é a parte energética de um ser humano que tem boa saúde, ou como deveria ser, né? Como que isso se comporta? Deveria se comportar de uma forma com boa saúde. Se determinado elemento, que no caso o fígado é a madeira, pegando esse exemplo, vou deixar aqui para ver a hora. Se o computador desliga, eu não vejo a hora. Falta 5 minutos para a gente acabar. Vamos lá, vamos concluir. Então, assim, pegando esse exemplo, né, que ao longo de séculos o chinês chegou nisso. Os aspectos todos do sistema nervoso, do fígado, etc., bate com o elemento madeira. Do coração, intestino delgado, bate com o elemento fogo. E tem todo um porquê. Da terra é o baço e o estômago. Do pulmão é o metal, né? Pulmão, intestino delgado, intestino grosso. E do rim e bexiga é a água, né? Tem todo um porquê que isso está classificado assim. É bonita até essa história, é interessantíssima. Mas enfim, só para resumir, se meu fígado está com um problema, se ele está com deficiência, com excesso, aquele elemento madeira, ele está ou piorando o elemento seguinte, com muita energia, ou o que a gente vai chamar de neto,
né? O elemento seguinte é o filho dele e o neto é o filho do filho, né? Ou então ele está atacando, ele está sendo um avô muito severo para o neto dele, né? Então, né? Ou está roubando energia, não está nutrindo o filho, né? Enfim, todo um equilíbrio aí que a acupunturista sabe, né? Mas é assim, dentro dos 5 elementos, né? Então, isso serve para eu olhar o sistema como um todo, né? E ver o que eu vou tratar. Agora, o que eu vou tratar e como eu vou tratar, aí é que entra outra história. Que no Brasil ficou forte a escola dos 5 elementos. Ela é válida, né? Ela é necessária até para entender a fisiologia toda, como eu estava dizendo aqui. Mas para tratar, nem sempre, na hora de tratar, é a mais eficiente. Na China usa-se muito mais a função do ponto do que ponto avô, mãe, filho e neto, né? Muito mais a função daquele ponto. Então aquele ponto tem uma certa função que às vezes é muito mais eficiente do que se você pegar pela função dos 5 elementos, que é muito mais didática, muito mais para exemplificar. Os 5 elementos você usa para entender o contexto como um todo. Como está essa patologia de forma estática e como que ela está desequilibrando o sistema. Ou levando muita energia ou roubando muita energia. A partir daí você elabora o tratamento. Então, tudo isso que eu falei, esse diagnóstico, você chegar em quais elementos, quais os órgãos. Né? Muito mais órgãos, muito mais Zhang e Fu, muito mais órgãos e vísceras. Né? Zhang e Fu. E tratar ali e equilibrar o sistema do que pensar num todo assim e se perder. Eu vou explicar melhor isso. Espera aí. Ok? Vai fazer 1 hora que eu estou falando aqui. Então é isso aí. Explico melhor isso agora ou depois, hein? Então, só para complementar. Nós falamos isso. Interrogatório, inspeção, auscultação, olfação e palpação. Né? Isso que está anotadinho aqui. Que de forma didática tem que estar assim bonitinho, mas como eu exemplifiquei agora, no dia a dia já vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. O paciente chega, você já vê se ele é pálido, se ele é mais vermelho, bochecha vermelha, mais rosto vermelho, olhos vermelhos, fala forte, fala baixinho, se a postura é mais ereta, mais curvada, né? Tudo isso vai nos dar aspectos yin e yang desse paciente e depois a gente vai buscar os aspectos yin e yang na patologia, né? Como dando um exemplo lá. Se o fígado está muito forte, ele está muito yang, se ele está muito fraco, ele sempre vai estar yang estourado, né? Mas qual é a causa, né? Que você vai tratar de forma diferente. E aí, para exemplificar essa coisa bonita, né? Dos 5 elementos, que não é que eu sou contra, não. É que eu sempre falo nas aulas. Ela não é tudo, como se fala aqui, e ficou aí nas escolas, como sendo o todo de tudo. Não é. Ela é um dos aspectos. Então vamos lá. Para quem não é da acupuntura. Quem é bonitinho também. É assim, né? Você tem o elemento, como eu falei, fogo, terra, metal, água, madeira. Né? Depois é fogo de novo. Então você imagina uma estrela de 5 pontas fazendo esse circuito, né? Fogo, terra, metal, água, madeira, e começa de novo fogo, terra, metal, água, madeira, porque é mais ou menos assim. A madeira, que é a árvore, né? A madeira, ela queima, vira fogo. Essas cinzas, né? É a origem da terra. Na terra você encontra os metais, né? Sais minerais, metais. E isso a gente está falando da natureza, mas é nos nossos corpos também, né? Então, madeira queima e vira fogo, né? A madeira ela é que vai ser, através dela é que é possível o fogo, né? Então madeira queima e vira fogo, o fogo você tem as cinzas que vai ser a origem da terra, na terra você encontra os metais e o metal ele é a origem da água porque, por exemplo, metal aquecido, metal é líquido, né? Por exemplo, né? E a água nutre a madeira a árvore, né? Os gregos tinham 4 elementos, né? Que era terra, fogo, água e ar. O ar é o metal, por chinês, né? 4 elementos. Mas os chineses foram além, porque ele botou o 5º elemento, que é a madeira, que é a árvore, que é o único elemento vivo, né? A árvore é viva. Por isso que a árvore representa o espírito Hun, né? Na medicina chinesa. Né? Então, pensando nesses 5 elementos,
né? Eu falei o ciclo de geração, onde um vira o outro. Mas ao mesmo tempo que a madeira ela vai queimar e virar o fogo, ela controla a terra, porque as suas raízes da árvore penetram na terra, faz um controle na terra, destrói a terra, né? A terra represa a água apaga o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira, né? Então, esse é o ciclo de controle. Então, o ciclo de geração é um ciclo de controle. Isso é muito bonito, é muito filosófico. A filosofia na medicina chinesa não pode ser dissociada da fisiologia, porque é assim que a gente entende, como eu falei, né? Ok? E aí, é por isso que a gente entende como que a madeira, que é o metal, que é a madeira que é o fígado, né? Vai atacar o seu neto, que é a terra, quando você fica nervoso e tem uma dor de estômago, né? É o fígado atacando o estômago, ok? Então isso foi só para encerrar. Essa é a escolinha dos 5 elementos, né? Daí desenvolve mais, né? E é só porque eu citei ele, então eu precisei explicar. Mas eu acho que ficou legal aqui conversar sobre como é feito o diagnóstico, né? Observando-se todos esses itens que a gente falou, né? E aí, é claro, isso aqui é só uma conversa, né? E a gente desenvolve isso tudo num curso. O meu curso tem 10 meses, são 10 aulas, onde vai pegar item por item desses, né? Do interrogatório, da inspeção, da escutação, olfação, palpação, item por item, e destrinchá-los, né? Daqui a alguns dias, dia 19 de fevereiro, vai ser a nossa aula de pulso, por exemplo. Aí vai ser só pulso, é o dia inteiro só de pulso, né? Então é só para a gente fazer uma conversa e entender como um todo que o chinês tem que pensar. Então quando você está ali, né? Quando você está ali na frente do seu paciente, buscando entender o que aconteceu, por que ele está com aquela dor, né? Tudo isso está passando na sua cabeça. Quais os canais que passam por ali, que podem estar afetados, a função desses órgãos, como é que eles se desequilibram, como é que eles desequilibram os outros, e você vai confirmando através do que você vai vendo. Se o paciente está falando mais forte, mais fraco, né? Se o pulso está forte, está fraco, como que está a língua, né? Eu vejo a língua de todo mundo ali que deita ali, né? Todo mundo eu vejo a língua ali. Ali já dá bate o olho, você já sabe o que está acontecendo. Então tem coisas que são só para encerrar mesmo, né? Eu gosto de falar e eu vou falando, aí vou perdendo a hora. Tem coisas que sim, você vai precisar conversar muito e entender, né? Para chegar ali. E tem coisas que você bate o olho, 3 perguntinhas, você fecha, né? O diagnóstico. Você fecha, sabe o que tem que fazer e tal. Isso vem, claro, com a prática. Mas não é que você... E aí tem um atendimento que é mais assim, e tem um atendimento que é mais pronto-socorro. Então, como que é um atendimento mais pronto-socorro? O paciente chegou, te ligou, ou chegou lá, marca uma hora. Chegou lá, o que aconteceu? Acordei com um torcicolo, tudo travado, né? Então, aí você já sabe, ali é um pronto-socorro. Você não precisa... Uma perguntinha ou outra, tal, para fechar alguma coisa. Se o paciente é mais friorento, mais calorento, né? E ver se ele tem isso com... recorrente para entender algumas coisas, senão não, só aconteceu agora, tá? Uma coisinha ou outra, você já vai soltar aquilo, pontos. Ali é pronto-socorro, é pontos para aquilo, soltar uma ventosa, às vezes uma sangria, uma moxa, né? E aí você observa, por exemplo, pegando esse exemplo, né? O paciente chegou falando que está com torcicolo num dia que virou o tempo e ficou frio. Então você já sabe que tem frio ali. Você até pode fazer uma sangria ventosa com sangria, porque você sabe que destrava bem a parte muscular, mas depois você finaliza com uma moxa, porque você sabe que tem a ver com frio. A paciente sempre, e aí o paciente ainda fala, sim, eu sou friorento, né? Você vai perguntar, você é friorento, você tem um pé frio? Sim. Então, você vai fazer a sangria e põe uns pontinhos, né? E faz uma mochinha, bota um calor, porque tem a ver com friagem, né? Só dando um exemplo simples, ali é papum, né? Agora, é claro, chega um paciente que torceu o tornozelo, né? Torceu o tornozelo, mas foi há 1 ano atrás que ele torceu o tornozelo. Ainda está mancando, está com dor. Opa, o que esse paciente tem, né? Que ele torceu, fez até exame lá, não quebrou nada, mas não melhora, engessou, né? Pôs a bota, fez fisioterapia, está ali.
Às vezes o paciente tem uma deficiência de sangue, lembra que o sangue nutre os tendões, né? Então, o entorse aconteceu, foi um acaso, né? Não existe acaso, mas foi um acaso. Mas por que que não melhora 100%? Porque ele já tem uma deficiência de sangue, de fígado, uma deficiência dos tendões, e só trouxe à tona um problema que ele já tinha ali. Então, aonde você vai pegar isso? Numa anamnese maior, né? Você vai ver a unha, como eu falei, né? Pegando esse exemplo, a unha mais quebradiça, o cabelo cai muito, a visão fica borrada, a língua pálida, né? O paciente tem cãibra, né? Às vezes tem dor de cabeça, opa, deficiência de sangue de fígado, né? E aí você então você vai tratar aquele entorse tornozelo com moxa, com outras técnicas, mas você tem que tratar o sangue do fígado dele, pontos que tonificam sangue de fígado para zerar, entendeu? E agora um outro torceu o tornozelo, não tinha nada disso, ou imobilizou, ou só pôs um gelo, ou ficou uns dias, já tá bom. Mas aquele já tinha uma deficiência de sangue, vai passando meses e não melhora, entendeu? Então isso é a sua anamnese através do interrogatório, do diagnóstico, etc. E é isso, senão eu vou a noite inteira falando, já deu um tempinho aí, tá bom? E agradeço aí a presença de vocês, a paciência. Mais uma vez a nossa querida amiga Priscila não pôde comparecer por questões pessoais, teve uns contratempos aí de última hora, mas aqui estou eu, ou estive eu, porque eu também já estou indo. Obrigado a todos, boa noite e vamos pensar aí nos temas próximos para a gente falar. Espero ter ajudado, né? Como eu falei, o propósito não é ser extremamente técnico aqui, nem ensinar, né? Isso aí tem que ser aula mesmo, porque vai um ano estudando isso. É mais uma conversa e para os amigos aí que não são da área entender como que é a maneira da gente enxergar o mundo, enxergar as doenças aí, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Agora vamos ver se eu acerto para gravar esse trem aqui. Boa noite, galera. Fui. Abraço, Wilson. Prazer em revê-lo. Mesmo na telinha, hein? Vamos lá. Não é aqui. Acho que é aqui. Vamos lá. Tem certeza que a gente tinha esse vídeo?